ela vai ser gravada, certo? Então, depois que terminar essa aula aqui que a gente tá tendo aqui, vocês vão poder entrar no grupo, lá no grupo do Facebook mesmo, e ela vai estar disponibilizada, tanto para vocês, né, que assistiram a aula, como para quem não pôde assistir. Tipo, professora, na hora eu não estava com internet, ou eu não estava em casa, ou aconteceu alguma coisa, enfim. Aí depois, lá, sei lá, 3 horas da tarde eu quero assistir a aula. Então, vocês vão entrar no grupo, ela vai estar lá disponibilizada, tá bom? Tá bom. Só vocês assistirem, porque Tá bom. provavelmente não. Na próxima aula, né, a gente vai fazer uma atividade sobre a aula de hoje. Então, mesmo para quem assistiu a aula, né, é bom você ter o material lá para você poder pesquisar nele, né, responder as atividades direitinho, certo? Certo. Muito bem. Tem algum aluno aqui mandando mensagem aqui falando que não está conseguindo entrar. Quando vocês forem entrar aí, o que pediu? Vocês só clicou no link e foi, ou vocês teve que fazer alguma coisa? Eu só cliquei no link, professora. Eu também. Cliquei no link. Uai. Tem gente falando aqui no WhatsApp aqui que não tá conseguindo, não sei o que pode ser, então. Deve ser que não tem um aplicativo baixado. Pois é. Deixa eu ver aqui. Bom, gente, vamos então dar início à nossa aula conforme mais alunos for entrando, né? Aí eles vão acompanhando. Mas como vocês entraram agora e a nossa reunião já está sendo gravada, a nossa aula, né? Então vamos dar início, porque senão vocês saem prejudicados, né? Outra coisa. Esse aplicativo, esse Zoom, ele só permite que a reunião seja gravada durante 40 minutos. Então, a nossa aula, ela pode até durar mais, mas o que vai estar gravado é só 40 minutos, tá bom? Então, quando vocês estiverem assistindo a aula lá, se de repente o trem interromper no meio lá, vocês sabem que é por isso, tá? Mas a gente vai tentar terminar a aula nos 40 minutos, para quem for assistir a aula depois não ficar prejudicado com isso, tá bom? Só para vocês já terem ciência disso já. Deixa eu responder a aluna aqui para ver se ela está conseguindo me ouvir agora. Deixa eu pedir uma coisa aqui para vocês aqui. Tem algum espaço aí para vocês comentarem no chat. Por favor, todo mundo coloca o nome, tá? Coloca meu nome lá, por exemplo, Pedro Afonso. Não precisa colocar a turma não, porque vocês aqui só tem do 7º A mesmo. Mas coloca o nome, Pablini Gomes, aí vocês colocam lá direitinho. Isso, igual o Pablini colocou aí. Bom, gente, então vamos dar início à nossa aula, então. Aula, né, de geografia. Meu nome é Bruna, né, para quem não lembra aí, né? E essa aula é a aula para a turma do 7º ano A. Hoje é dia 9 de junho de 2021. A gente já está quase aí entrando de férias, né? Pouco mais de um mês aí, não, pouco menos, né? De um mês de aula que a gente está tendo, que a gente vai ter, né? Bom, na aula de hoje, a gente vai ver Tudo bom, eu só vim tomar uma aula. Gente, tira o áudio, por favor, de vocês, porque senão atrapalha a aula. A gente vai ver um conteúdo sobre regiões geoeconômicas do Brasil. Professora, a gente já estudou sobre isso. Quem lembra disso, tá certinho, porque a gente realmente já estudou sobre isso. Mas deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Não vai passar o slide, não? Aqui. Essa aula é a nossa primeira aula de revisão para a prova de geografia. Então, quem está pensando aí, eu já estudei sobre esse assunto, você está certo, porque a gente já estudou sobre esse assunto lá no início do 2º bimestre. E agora a gente vai retomar ele, porque semana que vem, já anotem aí na agenda de vocês. Semana que vem começam as provas, certo? E quem estava aí pensando, meu Deus, quando vai começar as provas? Já é semana que vem, tá bom?
Então, a gente vai dar início às nossas aulas de revisão. E o nosso primeiro conteúdo de revisão vai ser sobre as regiões geoeconômicas do Brasil, beleza? Bom, vamos começar aqui então, né? Ok. Beber uma água aqui, né? Antes de dar início aí às regiões geoeconômicas, vamos fazer uma pequena revisão aí do conteúdo. A divisão regional do Brasil. Como que é feita a divisão regional do Brasil? O Brasil é dividido em quantas regiões, gente? Divisão normal. Quantas regiões tem o Brasil? 5. Isso, que são a região norte, região centro-oeste, nordeste, sul e sudeste. Beleza? Beleza, então essas são as 5 regiões que o Brasil tem. Essa divisão regional do Brasil é a divisão convencional, que nós conhecemos, que ela é feita lá pelo IBGE, que ela foi feita lá no ano de 1988. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso melhor. Mas, professora, o que é uma região? O que define uma região? Uma região, gente, nada mais é do que uma extensão do território, pode ser de um país ou de uma cidade, ou, enfim, é uma extensão de um território. E ela se distingue das outras regiões porque ela tem características parecidas, certo? Olha aqui agora. Vamos entender esse conceito melhor, né? Então, região é uma porção da superfície terrestre que apresenta certa homogeneidade. Professora, o que é homogeneidade? Uma coisa homogênea é uma coisa parecida uma com a outra, certo? Ela tem coisas parecidas em aspectos naturais, ou aspectos culturais, ou aspectos econômicos ou políticos. E alguma coisa ela tem que ter parecido, certo? Entre as regiões, entre os locais que pertencem àquela região. Vou dar um exemplo aqui para vocês, claro, agora. Essa aqui é a divisão regional do Brasil. Lá. Região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Mas aí eu pergunto para vocês assim. Gente, por que será que o estado de Goiás ele está na região centro-oeste? Por que o estado de Goiás não está lá na região sudeste? Alguém sabe me falar isso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Por que o estado de Goiás está na região centro-oeste e não está na região sudeste ou na região norte, por exemplo? Ninguém, gente? Só chuta aí. Bom, então por quê? Porque, gente, as características dos estados da região centro-oeste são características parecidas. Principalmente as características naturais. Então tenham aí na mente de vocês. A divisão regional do Brasil, ela é feita baseada em aspectos naturais, certo? Então, por exemplo, lá os estados da região Nordeste, a região Nordeste é esse aí laranjado aí, laranjado, vermelho, não sei. Os estados que pertencem à região Nordeste são estados que têm características parecidas. Por exemplo, características naturais. O clima é parecido, o relevo é parecido, a hidrografia é parecida. Então, são estados que têm características naturais parecidas entre si. Por isso que pertencem à mesma região. Ok? Todo mundo tá me ouvindo? Quem está me ouvindo, fala ok. No áudio. Ok. Ok. Ótimo, Ok. então. Ok. Porque eu preciso saber se vocês estão ouvindo, gente. De vez em quando vocês podem conversar aí, viu? Porque a professora não saber que o trem saiu aqui do prumo aqui, tá? Beleza, então. Os estados, por exemplo, acabei de falar, né? Os estados da região Nordeste possuem características naturais parecidas. Da mesma forma, o estado da região Sudeste, da região Sul, Centro-Oeste e Norte. Então, quando perguntarem para vocês como que é feita a divisão regional do Brasil, vocês vão falar assim: a divisão regional do Brasil é feita por aspectos naturais, certo?
Essa divisão regional, das 5 regiões, ó, são aspectos naturais. Certo. Certinho, então, beleza. Só que agora, a gente vai ver um outro tipo de divisão regional que tem no Brasil. Esse aqui não é uma divisão regional oficial. Isso aqui não foi feito pelo IBGE, mas também é uma divisão regional, certo? O que leva em consideração essa divisão regional aqui? Ela leva em consideração os aspectos econômicos, certo? A outra divisão regional que a gente viu lá, ela leva em consideração os aspectos naturais. Essa aqui leva em consideração os aspectos econômicos. Ó, então vamos lá. Além da divisão regional brasileira, composta pelas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, existe outra divisão do território nacional. Essa outra proposta de regionalização tem como critério os aspectos naturais, sim, mas principalmente os aspectos socioeconômicos, que são chamados de regiões geoeconômicas do Brasil. Agora a gente vai ver como que é essa divisão geoeconômica do Brasil. Isso, mudou aí. Esse aqui é o mapa do Brasil, beleza? Que a gente conhece, né? Desde sempre, né? Só que aqui vocês podem ver que está dividida em apenas 3 regiões. Ah lá, ó, está dividido em região Amazônia, que está em amarelo, em região Nordeste, que está em marrom, cinza, não sei que cor que é essa, e em região Centro-Sul. Ué, professora, como assim está dividindo o estado do Mato Grosso, está dividindo ele no meio lá? Uma parte da região Amazônia e outra parte da região Centro-Sul. A mesma coisa lá com o estado do Maranhão, lá em cima, lá, ó. Uma parte está na Amazônia, a outra parte está no Nordeste. Sim, essa divisão aqui, ela é feita baseado em critérios econômicos. Então, uma parte do Maranhão, a economia é parecida com a região amazônica, e outra parte do Maranhão, a economia tem características parecidas com o Nordeste. Então, por isso que essa parte aí do Maranhão, que está em cinza, ela está aí na região Nordeste, certo? Ó, Centro-Sul, vocês podem ver que tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, uma parte de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Por que todos esses estados estão na mesma região? Porque, economicamente, eles têm características parecidas, certo? Características econômicas parecidas. Professora, lá na divisão normal, né? Goiás é no Centro-Oeste e São Paulo é na região Sudeste. Tá certinho? Só que nessa divisão regional, na divisão geoeconômica, eles estão na mesma região. Todos na região Centro-Sul. Alguma dúvida sobre isso aqui, gente? Não. É fácil, né? Não. Bom, vamos ver um pouquinho das características agora, então, de cada região geoeconômica. São 3, né? Então, a gente vai ver um pouquinho das características de dessas 3 regiões. A primeira, então, né, que é a região Amazônia, ela compreende toda a extensão da floresta amazônica, que é localizada aqui no território brasileiro, né? Ela integra todos os estados que pertencem à região norte, originalmente, né? Além do Mato Grosso e também do Maranhão, na parte oeste do Maranhão, né? É uma região que apresenta baixa densidade demográfica. Quem me falar o que é densidade demográfica vai ganhar 1 ponto. Agora, o que é uma baixa densidade demográfica? Eu sei que vocês sabem o que é isso. Ninguém vai acertar, gente, nem arriscar para ganhar 1 ponto. Pedro, Pablini. Ninguém. Dou-lhe 1, dou-lhe 2. Não acredito que vocês não vão ganhar 1 ponto, gente. Isso é muito fácil, ó. Uma baixa densidade demográfica é porque, basicamente, mora poucas pessoas naquela região, certo?
Porque a região norte, a gente sabe que é uma região muito grande, né? Que tem um estado muito grande, principalmente a Amazônia e o Pará, né? Só que lá, por ter muito... O áudio tá travando às vezes. É provavelmente a internet, Pablo. Infelizmente, porque a minha internet não é das melhores, né? E a internet, de modo geral, daqui de Nerópolis é bem ruim, né? Mas quando travar, se ficar muito ruim, aí vocês falam, pode falar aí, viu? Fala, professora, tá ruim, repete, que eu não entendi, tá bom? Então, essa baixa densidade demográfica, gente, nada mais é do que mora poucas pessoas naquela localidade. Porque a gente sabe que a região norte, de modo geral, tem uma floresta imensa lá, né? Então, as pessoas não moram dentro da floresta. Obviamente tem índios, algumas pessoas assim que moram dentro da floresta, né? Mas é muito pouco. Então, quando se fala de densidade demográfica baixa, é porque tem poucas pessoas morando naquela localidade, tá bom? As atividades econômicas desenvolvidas lá na região Amazônia é o quê? Agropecuária. Por que está tendo agropecuária? Porque está desmatando a floresta, principalmente, né? Que constitui o setor econômico mais importante. Também tem o extrativismo vegetal. Professora, não sei o que é extrativismo vegetal. Por exemplo, é retirada de látex das árvores. Para quem não sabe, látex é o que faz a borracha, né? Não estou te escutando. Uai, Gustavo. Alguém está me escutando aí? Se manifeste. Eu tô, professora. Eu tô. Ótimo, então. Eu Uai, também tô. Rio. Porque tem a maioria falando que está ouvindo, mas o Gustavo e o Riuri falou que não estão ouvindo. Então, eu acho que o problema deve ser aí, gente. Não sei. Porque é que nem eu falei, porque é novo para todo mundo isso aqui, né? Então, também eu não sei o que falar para vocês para fazer. Talvez saia da reunião e entre de novo, que talvez melhora. Tanto para o Gustavo como para o Riuri aí. Bom, voltando aí, né? Essa questão do látex, extrativismo vegetal. É a retirada, por exemplo, do látex da seringueira. Para quem nunca viu isso, é uma árvore, a seringueira é uma árvore, e daí eles fazem alguns cortes na seringueira e ela começa a sair um líquido branco, tipo um leite. E daí esse líquido branco é transformado em borracha, que é a borracha que a gente usa normalmente, tipo um pneu de caminhão, sei lá, né? Em sola de sapato, muita coisa no dia a dia da gente tem borracha, né? Então, essa borracha que a gente usa é retirada das árvores. Então, isso é uma forma de extrativismo vegetal. Outra característica econômica de lá é a mineração. Lá também tem muita questão da mineração, principalmente na Serra Pelada, né, que tinha lá. Antes tinha a questão também garimpo, muito garimpo que tinha naquela região norte lá, né, na região Amazônia, só que hoje em dia o garimpo já está mais controlado, né? Mas ainda existe, tanto que a Vale, que é uma grande empresa de mineração do Brasil, ela é instalada lá nessa região que a gente está falando. E também um outro destaque econômico é a zona industrial de Manaus, que é uma grande, se chama Zona Franca de Manaus, né? Então tem várias indústrias lá, e isso traz muito dinheiro para aquela região, principalmente indústrias de automóveis, indústrias de moto, tipo a Honda mesmo, né? Eu acho que todo mundo já viu aí uma moto Honda, né? Por exemplo, ela é lá na região Amazônia, tá bom? Beleza, outra região. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, gente. Uma outra região aí, geoeconômica, é a região Centro-Sul, que é inclusive onde está o nosso estado, né? O estado de Goiás. O complexo regional do Centro-Sul corresponde a quase 1/3 do território nacional. Compreende os estados das regiões Sul e Sudeste, exceto o extremo norte lá de Minas Gerais, mas o resto de Minas compreende, né? Compreende também o estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, uma parte do estado de Mato Grosso e também uma parte do estado de Tocantins. Então, todos esses estados aí tá dentro da região Centro-Sul. É o complexo regional mais desenvolvido economicamente. Por que é o mais desenvolvido? Porque lá, principalmente, está o estado de São Paulo. Porque o estado de São Paulo
Parece que deu uma travada aí agora, gente. Porque o estado de São Paulo é o estado mais desenvolvido do Brasil, né? O que que tem lá, então? O que que tem aqui? Lá não, aqui, né? Que a gente está dentro dessa região geoeconômica. Tem o quê? A maior parte das indústrias do Brasil está aqui nessa região, certo? Tem áreas de atividades agrícolas muito modernas, principalmente aqui no estado de Mato Grosso e no estado de Mato Grosso do Sul, quer dizer, no estado de Goiás e no estado de Mato Grosso do Sul, porque tem o quê? Atividades agrícolas muito desenvolvidas. Não é simplesmente, vamos plantar ali um pedacinho de terra ali, beleza. Não. Tem muita tecnologia envolvida nas atividades agrícolas daqui, certo? Tem máquinas muito tecnológicas, a forma que eles produzem é muito, literalmente muito rico, certo? Que mais? Tem grandes empresas transnacionais, comércio, e também tem uma grande quantidade de universidades, certo? E essa região, a gente tem que ter uma coisa em mente, que essa região é extremamente urbanizada. Diferente, por exemplo, lá da região da Amazônia, que lá não tem muitas pessoas morando, né? Assim, aqui não. Na região Centro-Sul é uma região extremamente urbanizada, beleza? Ou seja, tem muito mais pessoas morando na zona urbana do que na zona rural. Tudo certo, gente? Conversem com a professora. Pedro, Pablini, Júlio. Sim. Sim. Ótimo, então. E aí? Sim, Beleza? Beleza, tudo bem, gente? Sim. Ótimo, então. Vamos lá, então. Agora, essa aqui é a última região geoeconômica do Brasil, né? Que é a região Nordeste. Essa região Nordeste, ela é... O complexo regional do Nordeste, ele vai desde a porção lá do Maranhão, que eu falei que o Maranhão ele é dividido na Amazônia e na região Nordeste, né? Até o norte de Minas Gerais. E inclui todos os estados nordestinos. E ela abrange cerca de 30% do território nacional. As principais atividades econômicas que são desenvolvidas ali, né? Também é o extrativismo vegetal, que nem eu expliquei para vocês lá da questão da seringueira, por exemplo, né? E também o extrativismo mineral. Quando se fala de extrativismo mineral, não é só a retirada, por exemplo, de ouro, de pedra preciosa, de alguma coisa assim, não. A questão do sal também. O sal é o minério, certo? E a partir do momento que eles fazem essa retirada do sal para o consumo, alguém falou alguma coisa aí que eu não ouvi? Bom, então vamos continuar, então. A partir dessa retirada do sal para o consumo, também é um extrativismo mineral que acontece, tá bom? Esse sal que a gente consome mesmo, gente. E lá no Nordeste é muito comum. Tipo, 80% do sal do Brasil todo vem do Nordeste, principalmente do estado do Rio Grande do Norte. Lá também tem a questão muito forte também da pecuária, da agricultura, e também tem a presença também, né, de grandes polos industriais também, né, como, por exemplo, o polo têxtil e de confecção. E basicamente tem a ver com roupa, né, com produção de roupa, enfim. Lá isso é muito forte lá na região Nordeste. Alguma pergunta ou alguma dúvida sobre essas três regiões? Gente, participem da... Não, professor. Ótimo, então, Laura. Não. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Goiás, então, faz parte de qual região dessa? Dessas que a gente viu aqui, ó. Centro-Sul. Centro-Sul, exatamente. Centro. Isso, dessas aí, Goiás faz parte da região Centro-Sul. Deixa eu ver, eu perguntar aqui, o que mais? O estado do Maranhão, ele faz parte de qual região? Nordeste. Nordeste e... Nordeste e Amazônia. Isso, ele está dividido em dois aí, né? O estado do Maranhão, ele faz parte de duas dessas regiões, porque parte do Nordeste e parte da Amazônia. Agora, deixa eu ver aqui. Não. Eita.
Só beber uma aguinha aqui, gente, peraí. O estado da Paraíba faz parte de qual região? Nordeste. Isso, muito bem. Vocês estão craques, já, então. Agora vamos voltar lá pro... Vai pular aí agora. Isso. Beleza. A gente viu que o Brasil, então, tem duas divisões regionais, que é aquela convencional, né, em 5 regiões, e a geoeconômica, que é em 3 regiões. Mas, professora, eu só posso dividir um país? Não. Também pode dividir, por exemplo, um estado. O estado de Goiás também ele é dividido por regiões. O estado de Goiás ele é dividido em 5 mesorregiões. São quais essas mesorregiões? Centro goiano, leste goiano, noroeste goiano, norte goiano e sul goiano, certo? Então, é centro, leste, noroeste, norte e sul. O estado de Goiás também tem a sua divisão regional. E aqui no estado de Goiás, essa divisão que a gente está vendo aí, ela é principalmente baseada em características econômicas, certo? As cidades que, por exemplo, as cidades que pertencem... Deixa eu colocar aqui no mapa maior já, que fica melhor para vocês verem. As cidades que pertencem ao centro goiano, elas têm características econômicas parecidas, certo? Deixa eu perguntar aqui para vocês agora. Vocês acham que a cidade de Nerópolis, onde a gente mora, né? Ela pertence a qual região geoeconômica? Quer dizer, qual mesorregião? Centro goiano. Exatamente. Nerópolis pertence ao centro goiano. Mas por que Nerópolis pertence ao centro goiano? Porque a característica econômica de Nerópolis é parecido com todo o restante da região do centro goiano, certo? Acaba que, por exemplo, por Nerópolis ser muito próximo de Goiânia, acaba que influencia muito essa questão, certo? A economia de Nerópolis é parecida com a economia de Goiânia, por exemplo. Aqui tem indústria, beleza, mas também algo muito forte aqui em Nerópolis, nessa região centro-oeste, essa região do centro goiano, né, é a característica de serviços. Não é, por exemplo, lá na região sul goiano, a característica principal lá é a agropecuária. Tanto a questão da agricultura, da pecuária é muito forte. E aqui para a gente isso não é tão forte. Se você for lá para o sul goiano, você vai andar nas estradas assim, você vai ver só plantação de soja. É soja, ou então milho, ou então sorgo. Mas é tudo baseado em agricultura, lá na região sul. Já aqui na região do centro goiano, é mais baseado em serviços, indústrias. Tem muita questão de tecnologia, certo? Outra característica, região norte, lá em cima, lá, ó, no estado de Goiás. Essa região norte, ela é principalmente a questão do extrativismo também, certo? Questão da mineração, do extrativismo vegetal. Então, cada região tem a sua característica, ok? Todo mundo entendeu, gente? Ok. Ótimo, então. Ok. Beleza. Então, agora, vamos fazer uma pequena revisãozinha, porque essa aula de hoje foi bem simples, um conteúdo bem fácil para todo mundo entender. Vamos voltar lá para o começo da aula, então. O Brasil é dividido em quantas... Tem quantas regiões que são divididas? 5. Não, tem quantos tipos de divisão regional o Brasil tem? Não pode ficar com o número aberto. 2, né? 2. Que é a divisão regional em características naturais, que é a que a gente conhece, que é a região Não pode colocar a norte. câmera, não, tem que ficar escutando. Aí quando ela fazer a pergunta, nós temos que responder, entendeu? Vamos desligar o microfone um pouquinho, porque senão daí atrapalha um pouquinho. Aí na hora que eu for perguntar, vocês ligam o microfone, tá bom? Ó, então vamos lá. O Brasil tem 2 tipos de divisão regional. O primeiro, baseado em características naturais. Região norte, região nordeste,
Região Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Beleza. O outro tipo de divisão regional são as regiões geoeconômicas, que são quem? Que a gente acabou de ver, gente. A geoeconômica. Laura, Pablini, Pedro. Amazônia, Centro-Sul e o outro eu acho que eu esqueci. E o outro é Nordeste. Muito bem, Laura. Parabéns. Beleza, então são essas as duas divisões regionais do Brasil. Já o estado de Goiás também tem uma divisão regional. Porque, como eu falei, não é só um país que pode ter uma divisão regional. O estado de Goiás também tem. Que é quem? Região Norte, Noroeste, Centro, Leste e Sul Goiano. Por que tem essa divisão regional? Porque essas cidades que pertencem a essas regiões, elas têm características parecidas. Simples. Na aula de hoje, gente, eu não vou passar a atividade para vocês, porque a atividade vai ser na próxima aula, certo? Então, na aula de hoje foi só uma aula teórica, só uma aula para vocês lembrarem do conteúdo certinho, porque daí no decorrer da semana agora eu passo a atividade, e na próxima semana, quando a gente tiver... Deixa eu ver aqui, quanto tem aula com vocês de novo? Segunda-feira que vem. Então, na próxima semana, quando a gente tiver aula ao vivo de novo, a gente já vai estar revisando outro conteúdo, tá bom? A gente pode fazer, por exemplo, a correção das atividades que eu vou passar sobre isso aqui, e daí a gente revisa outro conteúdo que a gente estudou, tá bom? Tá bom. Vocês entenderam como vai ser a dinâmica, então, né? Uma aula ao vivo na semana, beleza, uma aula ao vivo na semana, depois passo atividade sobre o conteúdo que a gente revisou, aí nas próximas aulas ao vivo corrige e começa o conteúdo novo, tá bom? Tá bom. Tá bom. Porque não vai ter como ninguém tirar nota ruim nessa prova. Porque eu quero todo mundo do 7º A, como vocês sempre foram, a turma que mais tira nota alta na minha matéria, porque sempre foi o 7º A, e dessa vez não vai ser diferente, né, gente? Bom, então, alguém tem alguma pergunta ou alguma dúvida sobre o conteúdo? Não. Não. Tudo certinho? Sim. Sim. Ótimo, então, gente. Então, eu vou encerrar a aula agora. Eu acho que ela vai dar exatamente os 40 minutos que pode ser gravado. Não, a gente não vai precisar, então, passar um pouquinho do tempo, né? Eu quero agradecer muito vocês. Quero que vocês saibam que essas aulas que a gente está fazendo agora gravada não, né? Ao vivo, né? São para vocês, gente, porque a gente entende, os professores, a questão das coordenadoras, né, o diretor, entende que os alunos não estão tendo um aproveitamento muito bom com essas aulas pelo Facebook, né? Porque, querendo ou não, por mais que você faça todas as atividades, você participa, tá todos os dias lá no grupo do Facebook, acaba que a gente não aprende tudo, né? Sempre fica uma coisa ou outra sem a gente aprender. Então, é por isso que essas aulas ao vivo estão acontecendo agora, tá bom? Em prol de vocês. Sempre, qualquer coisa que a escola faz, é para tentar melhorar para os alunos, tá bom? Tá bom. Que bom, então, gente. Então, eu vou encerrar agora, tá bom? Quem quiser... Deixa eu parar de gravar aqui, peraí. Vamos lá.